Uh. Yeah. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje, para o nosso 5º episódio do Resenha Bariátrica, vamos trazer uma nutricionista para conversar sobre a dieta pré, pós e tirar várias dúvidas. Então, a gente está trazendo hoje a Carla, que é formada em nutrição pela UFPR, residência multiprofissional em alta complexidade pela UFSC, participou em imersão em UTI, participou também da equipe de bariátrica e é mestre em nutrição também pela UFSC. Carla, muito obrigado pela participação hoje, por aceitar esse convite. Muito obrigada pelo convite, fico muito agradecida em poder participar e poder compartilhar também, né, algumas informações aí que são muito importantes para os nossos pacientes. Toda aquela dieta restrita, aquela coisa adaptada para o paciente. É um grande desafio, né, conseguir realizar todo esse processo. Acho que para todo mundo já é difícil seguir uma certa... Uma dieta, ainda mais quando tem ali uma obrigação de fazer isso, né? O que torna ainda mais difícil muitas vezes. E como é que funciona no processo da bariátrica a consulta com uma nutricionista? Quanto tempo antes tem que ter esse acompanhamento? Como é que é? Assim, o ideal é que o paciente nos procure com uma certa antecedência. Até porque o tratamento ele não é basicamente você seguir uma dieta ou seguir um plano alimentar, né? Sim. São necessárias algumas mudanças de hábito. E eu sempre falo que, por exemplo, um paciente com 40 anos, aquela pessoa levou 40 anos para chegar ali, né? Chegar ali, com todos aqueles hábitos ali que ela carrega com ela. Então, para ela conseguir mudar isso tudo, vai levar algum tempo. E mudar a rotina também, né? Porque às vezes e tem aquela coisa do paciente que... para chegar na bariátrica, para fazer a bariátrica, ele já tem que ter tentado fazer uma dieta, uma reeducação alimentar, exatamente. Às vezes usar medicação. Então, exatamente. Não é só chegar ali e achar que vai mudar toda a vida dele. Não. É o que a gente fala repetidamente, opera o estômago, não opera a cabeça. Então, a gente tem que mudar muita coisa para conseguir manter. Porque perder o peso da bariátrica vai conseguir, mas também ele pode recuperar. Exatamente, Para ser um processo de sucesso, né, é preciso que ele consiga realmente mudar esses hábitos que ele carrega durante a vida inteira. E aí o ideal, então, mesmo é que ele consiga fazer um acompanhamento prévio, principalmente com um nutricionista que vai acompanhá-lo depois também, né? Então, muitos já chegam ali com um histórico de acompanhamento, mas o ideal seria fazer aquele, pelo menos não só chegar em cima do laço ali. Geralmente o nutricionista acaba sendo o último profissional procurado quando deveria ser o primeiro. E até o que eu ia perguntar, o paciente, às vezes, da bariátrica, a gente pede para perder um peso antes, né? Uhum. Porque melhora, diminui o tamanho do fígado, diminui a gordura abdominal e já vai criando um novo hábito, né? Isso. Então, como é que funciona essa dieta para o paciente que precisa perder peso para bariátrica? Porque a gente não quer desnutrir também essa pessoa e fazer ela perder 30 quilos em um mês. Geralmente esse processo é como a gente procura fazer esse tratamento a longo prazo inicialmente também. A gente começa trabalhando com alguns itens de comportamento, né, para facilitar ali essa mudança de hábito. E também ali imediatamente antes da cirurgia a gente já recomenda ali uma dieta um pouquinho, como eu posso dizer, hipocalórica, né, pro peso dele, claro, e para facilitar mesmo essa perda de peso ali pelo menos ali na primeira semana, uma semana antes da cirurgia. Sim. Geralmente é isso que a gente faz. Pré-operatório imediato, então, acaba sendo uma dieta hipocalórica para facilitar esse processo. Também, se for com mais tempo de antecedência, acho que para ir adaptando os hábitos, né? Melhor ainda. Pra não ficar aquela mudança muito radical. Quanto mais cedo ele procura um nutricionista, melhor. Sim. Então, também para trabalhar a mente, né? Com certeza. E na dieta do pós-operatório, como é que funciona? Tem diferença a dieta para o sleeve, para o bypass? Tem, principalmente por conta da absorção, né, dos nutrientes. Sim. Considerando que uma das abordagens acaba sendo mais desabsortiva, a gente precisa entrar ali com mais suplementação, com mais vitaminas suplementadas e o tempo de progressão, né, da dieta também muda. Então, no caso do sleeve, a gente consegue fazer um processo mais acelerado, porque o paciente ele vai tolerar, né? É importante para o pessoal saber a diferença do sleeve e do bypass. O sleeve é aquela que só corta o estômago, então fica uma cirurgia só restritiva. O bypass, além de cortar o estômago, ele corta caminho da comida ali no intestino. Então, fica restritiva e desabsortiva também.
Então, por isso que tem essa diferença da absorção no bypass, né? Então, principalmente as vitaminas ali do complexo B, a gente nota uma diferença grande, né? Então, a recomendação acaba sendo mais incisiva em relação ao uso dos suplementos, né? Sim, e acredito que a função de proteína também, né? Também. Porque no pós-operatório a gente não quer que o paciente perca proteína, né? A gente não quer que perca massa magra, quer que perca gordura. Então, acredito que a reposição seja maior de proteína, né? Um paciente que não fez a cirurgia, por exemplo, que está em um processo de emagrecimento, a composição da dieta acaba sendo um pouquinho diferente. No paciente que fez o procedimento cirúrgico, a gente sempre faz uma inversão em relação ao aporte proteico. A gente orienta com um consumo proteico maior, enquanto que de carboidratos menor. Enquanto que uma pessoa que está apenas em um processo de emagrecimento padrão, digamos assim, ela tem uma orientação equilíbrio, diferente entre carboidratos e proteína. O bariátrico não, a alimentação principal, o alimento principal ali é o que ele vai perder massa magra, né? É um paciente que vai ficar debilitado também pelo pós-operatório, pelo trauma cirúrgico, né? Então não tem como não perder. É uma agressão, né? Acaba sendo uma agressão. Mas com essa nutrição ali em relação à proteína, a gente consegue prevenir bastante disso. A gente consegue dar um controle aí nessa perda muscular. Como é que funciona a temida dieta líquida, né? Que é a dieta dos copinhos ali, que o pessoal fica... Tem gente que indica 7, gente que indica 10 dias. Mas por que tem essa dieta líquida no início? Consegue ter um aporte legal de nutrição? Como é que funciona? De nutrição, não. Porque é muito restrito, né? Restrito. É o que eu digo, não tem como não perder peso na dieta líquida, porque nenhuma pessoa conseguiria fazer essa dieta sem ser um bariátrico. Exatamente. Primeiro, o que facilita para o bariátrico é que a relação de fome e saciedade está um pouquinho diferente ali no pós-operatório, né? Então, a dieta líquida, geralmente, a líquida restrita, né? Que a gente chama, que é a dieta de hidratação, basicamente. Eu recomendo normalmente por 7 dias. Então, uma pessoa que resolve fazer uma dieta líquida dessa por 7 dias, realmente vai sentir muita fome. E fraqueza. Exatamente. Enquanto que o bariátrico, ele fica ali mais sentindo fraqueza, tanto que a gente recomenda que nesse momento não faça grandes atividades. Né? Mas... nutricionalmente falando, realmente não... É difícil, né? Porque fica naquele caldinho, no chá, na gelatina. Então, não tem como ter um aporte significativo disso. Não tem como. Tanto que daí a gente já inicia com as suplementações de polivitamínicos ali nessa fase, né? E eu ia perguntar também do whey, esses outros suplementos... dá para começar nessa parte do líquido ou começa depois? Dá, até porque esse whey, ele é diluído em água, né? A gente recomenda essa diluição em água. E como a gente vai ingerir, como o paciente vai ingerir um pequeno volume, a gente pode incluir esse aporte proteico para ele pelo menos atingir a necessidade proteica dele. Sendo água. Leite, aí é depois, né? Leite é depois. O pessoal pensa, não, é porque é líquido, então... O whey protein, ele é uma proteína de alta digestibilidade. Então, a gente pode inserir ela nesse início de cirurgia pós-operatório, justamente por essa digestibilidade. Existem uns wheys mais específicos que a gente recomenda para os pacientes. Em alguns casos, dos pacientes que não toleram, né, o whey protein, a gente indica o colágeno também, que também é uma boa fonte de proteína, para facilitar essa absorção, principalmente nesse início. Para não ter essa perda tão grande, né? Exatamente. E para dar um pouquinho de saciedade também, para ter um gosto, eu acho, né? Porque eu acho que o pessoal mais reclama também é que não consegue, às vezes, tomar o caldo, alguma coisa, porque não tem gosto, não tem sal, não tem nada. Não tem nada, né? Então, é só o caldinho do legume. E ainda tem que lembrar no meio tempo disso aí de tomar água. Então, assim, ele tá tomando uma água com gosto de alguma coisa, ainda tem que tomar água nesse meio tempo, né? A água é uma das maiores dificuldades. Dificuldade, pessoal. Eles têm bastante dificuldade. Tanto pelo hábito anterior, né? Pelo hábito prévio, né? As pessoas não estão acostumadas a tomar bastante água durante o dia. E após a cirurgia é ainda mais difícil, né? Porque não tolera um grande volume. Precisa ficar lembrando, literalmente, de tomar água. Botando no despertador ali, que tem que tomar o caldinho de 30 em 30 minutos. Aí, nesse meio tempo, eu tenho que tomar água. Pelo amor de Deus, passo o dia tomando golinho, né? Passo o dia tomando golinho. Entre os intervalos, vai a eu digo que a parte mais chata são esses primeiros 7 a 10 dias aí, que é da dieta líquida, sem dúvida. E aí, não que a dieta líquida completa, que a gente chama, né? Que é a próxima fase, não seja difícil. Ela é muito difícil também. Mas ela, pelo menos, tem um sabor. Começa a dar um gostinho. Tem como fazer algum caldinho diferente. E como é que é essa dieta do líquida completo? O que ela tem de diferente ali? Enquanto que a primeira é só uma hidratação, basicamente, a líquida completa a gente já consegue inserir alimentos que têm mais sabor. Então, um caldo liquidificado. Então, dá para fazer uma variação ali no tipo de caldo que vai ofertar.
por exemplo, você pode fazer um dia um caldo com abóbora, um outro dia um caldo com... Os batidos. Isso, exatamente, os caldos Sim. batidos. Eles são mais consistentes, eles dão mais saciedade, fica um pouquinho mais Sim. fácil para ingerir também. Começa a ter um gostinho de alguma coisa ali. No inverno, né, geralmente as pessoas Sim. têm mais facilidade também de consumir esse tipo de alimento. Ah. Ou até mesmo o leite, as frutas, né? Já começa a entrar aí as batidas. As batidas com frutas. Sim. E aí o whey protein entra com tudo aí. Tá sempre. Ele tá sempre, ele tá de eterno ali. Ele entra com tudo. E depois aí vira, acredito que a pastosa e aí a sólida, né? Exatamente. Geralmente eu recomendo mais ou menos no total, né, 30 dias de dieta líquida, com essa transição no meio da dieta ali para uma dieta pastosa. Sim. Tudo depende muito da tolerância de cada paciente, do tipo de cirurgia que ele fez, né? Algumas pessoas conseguem ir um pouquinho mais rápido nesse sentido, outras pessoas a gente precisa dar uma regredida, depende muito de... Porque às vezes nessa transição o pessoal começa, tem enjoo ou tem náusea, volta um pouquinho, né? Volta uma casinha. Então às vezes dá um passinho para trás para ir com mais calma. Algumas pessoas não toleram mesmo uma consistência mais inteira e aí precisa regredir. E é nesses 30 dias também não tem nada sólido, a gente também indica não tomar comprimidos, as medicações, tudo macerado, então é tudo para não dar problema nas anastomoses, né, nas costuras, nos grampos, para manter o estômago sem distender muito, sem ter nada ali de sólido tentando entrar no meio das costuras. E a gente sabe que não pode comer legumes, verduras, essas coisas cruas. Por quê? Justamente por conta desse risco, né? Do risco de causar ali algum dano à cirurgia nesse primeiro momento. Então, a gente recomenda que espere pelo menos ali depois desses 30 dias para iniciar a dieta pastosa. E além disso, além de ser uma dieta pastosa e depois com uma transição para uma dieta branda, ou seja, uma dieta leve, né? Que é toda cozida, sem casca, sem sementes, para não correr nenhum risco ali. E algumas coisas produzem gás também no nosso organismo, né? Então, dá distensão. Tanto que a gente observa que alguns pacientes têm muito hábito, às vezes, de tomar água com gás também. A gente recomenda que evite coisa com gás. Por conta dessa distensão abdominal. Era isso que eu ia comentar. As coisas com gás indica geralmente quando? Depois desses 30 dias ou mais tempo? Mais tempo. Acaba indo por mais tempo ali, alguns meses depois, ali pelo menos uns 3 meses depois, para readaptar tudo e começar a pensar em introduzir. E também a ideia, né, desse processo todo é que a pessoa realmente consiga ali se aproximar de alguns outros alimentos que ela não estava que não conhecia, né? Que às vezes não conhece, não gosta, não viu. E uma coisa que é importante a gente falar é que muda o gosto, né? Muda o sabor das coisas. Às vezes o pessoal diz que agora eu só consigo tomar água muito gelada, tem que ter muito gelo. Antes comia peixe, depois passa a não gostar de peixe. Então muda um pouco o paladar também, né? Muda. A fome, eu sempre trabalho bastante essa questão da fome, da saciedade, da percepção em relação aos alimentos, né? Sim. Então, depois da cirurgia, tudo muda, né? A produção hormonal acaba mudando também. Então, essa percepção de fome e saciedade, ela vai mudar também. E a preferência por alguns alimentos também vai mudar. E a cabeça também muda, né? Passei por um procedimento, não vou jogar tudo fora, vou tentar mudar meu estilo de vida e ver como é que eu consigo fazer valer a pena todo o sacrifício. Fazer valer todo o sacrifício. Que porque não é fácil, né? Realmente eu admiro muito quem consegue, quem vai atrás disso. E às vezes o pessoal vê isso como uma coisa, uma decepção, tentei de tudo e tô fazendo uma bariátrica. Pelo contrário, o pessoal acha que é um caminho fácil, é uma luta do caramba tu fazer a bariátrica. É muito difícil, a pessoa precisa ficar com a cabeça no lugar, né? Saber que ela vai enfrentar alguns desafios ali, né? E é importante que a pessoa saiba dos desafios que ela vai enfrentar, mas que ela vai conseguir chegar onde ela quer chegar. Vai dar certo. Com certeza dá certo. Outra coisa que eu ia comentar é que, às vezes, a gente está falando da perda de peso no pré-operatório. E o que pode... tu vê como indício, assim, de prejudicial no pré-operatório? Alguma coisa que o paciente faz que indica que aquilo ali não vai dar certo, como um erro? Porque às vezes a gente vê o paciente que é uma despedida da comida, né? É um dos principais erros também. Muitos pacientes, eles chegam achando que existe o dia antes da cirurgia e o dia depois. A despedida de solteiro da barriga. Isso. Mas eu sempre tento trabalhar da seguinte forma, que ela não precisa se despedir de algo que ela vai manter contato depois, né? Porque a ideia da cirurgia é justamente você facilitar essa perda de peso, né? Facilitar esse tratamento para a obesidade, para que ela consiga entrar num peso saudável ou que ela consiga perder um percentual de peso ali o suficiente para diminuir comorbidade, né?
mas que ela não precisa se despedir da comida, porque a comida ela vai continuar ali, dentro de um contexto saudável, né? Vai poder voltar tudo. Ela vai consumir a não ser que tudo não que tenha ela vontade gosta. de consumir, mas os hábitos voltam, o paladar volta, consegue comer sólidos, consegue fazer tudo de novo. A questão muito é a quantidade, né? Muitas pessoas acreditam que o valer a pena é comer um grande volume de comida a ponto de ficar muito estufado, muito cheio. Ir num livre e comer tudo. Comer tudo. Quando, na verdade, a gente tem que mudar e pensar mais na qualidade daquele alimento, né? Do social daquele alimento também, né? Do que a gente engloba tá compartilhando. Tanta coisa esse grupo da bariátrica, né? Que a gente comentou, já teve outros episódios com psicóloga, com endócrino. Porque precisa mudar bastante a cabeça, né? Precisa. Essa coisa da despedida da comida, a gente vê que é muito comum. É muito comum. Ou, às vezes, o jejum. Vou ter que fazer um jejum de 12 horas, e o que a pessoa come na véspera é um X, uma lasanha, uma pizza, porque vai ficar em jejum. A gente fica em jejum toda hora, não precisa achar que é uma despedida de qualquer coisa que vai comer na vida, né? Mas ela acha que ela nunca mais vai ter contato com aquilo, quando não é verdade, né? Sim. E é isso que tem que trabalhar na cabeça, que é um contexto de uma alimentação saudável. É só uma fase de adaptação para um novo estilo de vida, que é o que a gente procura. Mas se um dia tiver que ir num aniversário e comer uma fritura, vai conseguir comer uma fritura. Porque a ideia é que a pessoa realmente siga uma vida normal, né? Claro. Depois ali de um ano, a alimentação dela vai ser normal. A consistência vai ser normal, tudo normal. Por isso que existe até uma chance do reganho, porque a gente volta aos hábitos que já tinha antes e aí, vai ganhar um pouquinho, né? Porque tá tendo aquela vida normal de novo. É esperado, né? Que é esperado, faz parte esse reganho, né? Como o início inclui uma dieta muito restritiva, né? Depois de um tempo, esse reganho, ele é esperado. Sim. Claro que dentro ali de um percentual. Dentro de uma normalidade, não tudo, né? Mas ele é esperado justamente porque essa dieta inicial é muito restritiva, né? Não tem como manter a longo prazo. Mas o corpo, ele é esperto. Ele, com o tempo ali que depois da cirurgia, ele memoriza aquele peso como o seu novo peso. As pessoas falam muito, eu emagreço, mas eu acabo voltando pro meu peso. A ideia da cirurgia também é essa. É você registrar um novo peso como o seu novo peso para que você retorne para ele. Para aquele, não para o peso maior, não para o IMC da obesidade, né? Ficar sempre naquela margem ali, né? Exato. E depois vai manter uma estabilidade, que é o que a gente chama do platô. Então, perdeu, ganhou um pouquinho e aí vai manter naquilo ali. O que vai fazer a diferença nisso é a atividade física, né? Com certeza. Nossa, faz toda a diferença até para ali depois dessa perda de peso tão grande, para construir massa magra, né? Para além da queima de gordura, conseguir construir músculo, né? E aí já entra em todas as conversas que a gente teve recentemente de plástica, de retirada de pele, de sobra, porque muda muita coisa na vida da pessoa, né? Sim. E o paciente que tem uma certa tendência a ter uma compulsão, que tem aquela fome emocional, tem alguma coisa que possa ser feita, alguma técnica? Porque antigamente a gente tinha aquela coisa de que dieta era de 3 em 3 horas, comer um pouquinho. Isso ainda existe, ainda tem essa coisa do comer aos poucos, tira um pouco essa tendência de compulsão, como é que é? Então, o bariátrico, principalmente ali nesse pós-operatório, a gente recomenda fazer esse fracionamento da dieta até pelo volume que ele consegue consumir, né? Para ele não entrar em uma desnutrição. Isso facilita em um aspecto, por quê? As pessoas que fizeram dieta por toda a vida, né? Como é o que acontece com geralmente né? O paciente tem obesidade vai dizer isso aí. Eles falaram, eu fiz dieta a vida inteira e eles estão acostumados a negar o seu sinal de fome e saciedade. Ou seja, eles sentem fome, mas eles procuram ignorar o sinal da fome. Não sinto fome, vou ficar sem comer porque eu preciso emagrecer, né? Jejum de 18 horas. Preciso ficar sem comer para conseguir emagrecer em algum dado momento. Entra ali, porque qualquer restrição acaba gerando alguma compulsão, né? Então, o momento pós-operatório imediato, que tem esse fracionamento da dieta, facilita para que ele entenda e aprenda a identificar os seus sinais de fome. Né? Então, para não chegar no auge da fome, Para não chegar no auge da fome. Um pratão inteiro. Exatamente. Então, a ideia é conseguir mesmo identificar quais são os sinais de fome, para conseguir ali evitar essa compulsão, né? Para evitar também aquela restrição muito intensa de alimentos que vai gerar alguma compulsão. E também conseguir identificar quais fatores emocionais estão relacionados a isso, né? Importante que nem sempre a forma de descontar
parte emocional fique ali no alimento. Fique né? no alimento. É preciso encontrar outros meios ali para Sim. dissipar essa ansiedade ou essa tristeza. Eu acho que às vezes o pessoal acaba negligenciando um pouco a parte da nutrição, da dieta, porque é bem comum a gente estar no consultório e o paciente dizer, não, acompanha com o nutricionista? Não acompanho, mas é que eu sei o que tem que fazer, mas eu não emagreço igual. E às vezes a gente não sabe o que tem que fazer, porque tu não contou quantas calorias tu precisa, o que tu precisa, o que tu perdeu. Então a gente acha... Ou não percebeu o que estava fazendo, Então a gente acha que sabe, né? Daqui a pouco eu como pouco, mas engordo igual. Mas o que é esse pouco? Qual é a quantidade desse pouco? Com que frequência tu tá comendo aquele pouco, né? E aí daqui a pouco, passa o dia inteiro sem comer, chegar de noite, come 3 vezes mais. É sempre uma quantidade diária, né? Se você passa por um momento de intensa restrição, em algum momento teu corpo vai pedir aquela comida. Sim. Se você faz muita restrição, geralmente a gente procura alimentos que são mais palatáveis. Alimentos que são mais gordurosos, mais doces, né? Que são mais calóricos também. Claro. Então, é o que acontece à noite. Que acaba dando aquele conforto, querendo ou não, né? Que então, dá o conforto. Dá o conforto. E são os alimentos mais fáceis também, né? Geralmente é mais fácil você ir ao supermercado e comprar alguma coisa... E achar que tá ali no caixa já, não precisa nem caminhar muito. É mais fácil. E aí, uma pequena coisa tem uma concentração calórica muito grande ali nessa pequena porção. E se tu pegar o celular e tu for pedir uma comida, tu não vai pedir uma salada, porque vai aparecer ali 1000 imagens de 1000 coisas gostosas e tu vai clicar em alguma delas e vai querer... Às vezes tu nem tá com fome daquilo, mas olhou a fotinho daquilo ali e vai ter vontade de comer, né? Por isso que o tratamento da obesidade é tão difícil, porque a gente vive em um ambiente muito obesogênico. E que tem muito de tudo, né? Tem muito de tudo. É muito fácil você procurar alguma coisa no celular. Mas por isso que é importante ter esse preparo, né? Estar preparado para quando tua fome chegar. Conseguir identificar a tua fome e estar preparado para quando ela chegar. E saber que a gente não sabe exatamente o que tem que comer, não sabe como que tem que comer, e cada organismo é um organismo, né? Então a gente precisa ver também o que aquela pessoa precisa. Não é todo mundo que vai estar fazendo uma dieta e o que serve para um provavelmente não vai servir para mim também, para o meu estilo de vida, ou para a quantidade de vezes que eu treino ou deixo de treinar, o que eu faço, o que eu não faço, qual é meu gasto, né? O paciente, às vezes, no pré-operatório, a gente fala, não, tem que perder peso para cirurgia. Às vezes o pessoal fica até brabo, né? Se eu conseguisse perder peso, eu não tava fazendo a bariátrica. Mas a gente não quer que a pessoa perca 30, 40 quilos. Não. A gente quer que perca ali uns 4, 5 quilos, às vezes uns 10 quilos até, dependendo do peso da pessoa, para ajudar na cirurgia, né? Então não quer uma coisa radical, uma loucura. Não, exatamente. A gente sabe que a pessoa, ela não tem, nem tem no prazo que ela tem ali, geralmente, antes da cirurgia. Não tem como uma pessoa, independente de quem for, né, fazer uma perda de peso tão gigantesca em tão pouco tempo. Pelo menos não será nada saudável, né? Não será saudável, e aí ele também não vai chegar bem pra cirurgia, Exato. Né? Aí não vai ter condição cirúrgica, né? Pra cirurgia. Às vezes o obeso pode estar desnutrido, né? Então, se fizer uma dieta muito radical no pré-operatório, tu vai operar uma pessoa desnutrida, mesmo olhando ela sendo obesa. Isso aí no pós-operatório é muito ruim, né? Porque vai ser uma recuperação pior. Então, um trauma cirúrgico maior, né? Com certeza o desfecho da cirurgia não vai ser tão bom quanto um paciente saudável. Então, a questão nutricional no pré-operatório inclui isso também, né? Inclui você manter uma alimentação saudável, equilibrada, evitando as despedidas. Por isso que é importante a consulta com o nutricionista e estar acompanhando com aquela pessoa desde antes, né? O pré-operatório é fundamental. Sem despedidas. Sem despedidas, é fundamental. E até no jejum, que a gente pede o paciente ali fazer 12 horas de jejum e tudo mais. 12 horas de jejum, mas na véspera não é para comer um hambúrguer com cerveja, né? Então, às vezes, a gente até pede para uma dieta de 2, 3 dias antes ser uma dieta líquida ou uma coisa mais pastosa, mais leve, até para o estômago não estar inchado na hora da cirurgia. Ou, às vezes, o paciente estava antes usando alguma medicação que deixa o organismo mais lento, o esvaziamento mais lento. Então, quando vê, vai operar, ainda vai ter resto de comida ali dentro do estômago, né? Então, não sei se tu costuma indicar, assim, na dieta, alguma dieta líquida no pré-operatório. Sim. Principalmente ali no um dia antes da cirurgia, a gente recomenda uma dieta líquida. Sim. 2 dias antes, a gente já recomenda uma dieta branda, né? Que tem uma redução de fibras e pastosa. Então, tem uma transição ali no decorrer do mesmo dia para facilitar mesmo essa digestão, né? Evitando as fibras, para não correr o risco de sobrar alguma coisa ali no estômago. E também ser tudo mais tranquilo.
E do paciente do bypass, no sleeve não tanto, mas no bypass a gente sabe que é comum acontecer o dumping, né? Então, o paciente que come alguma coisa com doce, que dá aquela alteração glicêmica, indica alguma coisa, alguma sugestão, assim, no tratamento nutricional desse paciente para isso não acontecer? Porque não necessariamente é com doce, às vezes tem algum outro alimento de alto índice glicêmico que possa causar, né? Então, como acontece esse esvaziamento muito rápido ali, essa absorção muito rápida, a gente recomenda que associe esses alimentos que já são conhecidos do dumping, né? Então, normalmente são os açúcares, né? Os açúcares simples. Vai cair direto ali no intestino, né? E a absorção é muito rápida, né? Daqui a pouco a pessoa tá lá tonta, zonza, só para o pessoal saber o que é o dumping, né? Porque vai cair muito rápido aquele alimento no intestino, a absorção dele vai ser mais rápida, né? E aí daqui a pouco ele vai ficar com uma sensação de zonzo, tontura, tem pacientes até que desmaiam, tem náusea, né? Taquicardia. Então, geralmente a estratégia para prevenir o dumping é associar o consumo desses alimentos com algum alimento que tem uma digestão mais lenta, como por exemplo a proteína. Sim. Fontes de proteína. Eu sempre recomendo, né, chega um dado momento que a pessoa tem vontade de comer algum doce, quer comer algum doce. Eu sempre recomendo não consumir esse doce isoladamente, por exemplo, no meio da tarde. Sim. Vou comer um chocolate aqui porque no meio da tarde senti vontade de comer doce. Eu recomendo sempre preferir consumir esse doce logo depois do almoço, depois de uma refeição maior, para evitar essa absorção tão rápida desse alimento. Sim. E não ocasionar esse dumping, né? Geralmente funciona bastante. É raro os pacientes que, depois dessa estratégia, ainda continuam tendo efeitos do dumping. E o organismo vai se adaptando com o tempo, e o paciente vai entendendo também o que faz mal ou não, né? Como tudo na vida, a gente se adapta ao meio. Algumas pessoas, alguns alimentos fazem mais mal do que para outras, né? Sim, e é o que a gente disse, né? O paladar vai mudando, as coisas vão mudando, o organismo vai mudando. Então, daqui a pouco, uma coisa que fez mal agora, futuramente não vai fazer, ou ele automaticamente já vai estar mudando os hábitos e sabendo melhor o horário de consumir, né? E tudo. Por isso é importante o acompanhamento nutricional também. Para ajudar a identificar esses sintomas e ajudar a identificar em qual fase ele está, né? Porque, claro que a gente segue um protocolo, né? De mudança de dieta, mudança de consistência, mas cada indivíduo ali tem as suas particularidades. Então, esse acompanhamento ajuda nesse sentido, né? A prevenir esses sintomas e também a identificar em qual fase que eu estou, se eu posso tentar um novo alimento ou não. E até, já falando em fase de adaptação, nesse início, assim, qual é a frequência de uma consulta com um nutricionista? É semanal, é a cada 15 dias, é mensal? Como é que funciona? Então, logo depois da cirurgia, eu recomendo que os pacientes marquem a primeira consulta do pós-operatório 7 dias após a cirurgia. É que nem eu 7 dias de cirurgia, eu gosto de ver o paciente também. 7 dias após a cirurgia, tem uma primeira consulta. Então, antes da cirurgia, ele já vai orientado em relação à fase 1, né, da pós-operatório. Até para saber como é que ficou nesses 7 dias tenebrosos aí da líquida, também para saber como foi a cirurgia, né, se foi tudo bem, se teve alguma intercorrência. Então, 7 dias logo após. Depois, 15 dias, eu já peço uma nova consulta. A partir disso, 30 dias para uma nova consulta. E depois a gente vai espaçando, né? Dependendo de como o paciente está se saindo, a gente consegue espaçando ali de 2 em 2 meses, depois de 3 em 3 meses, até realmente aplicar a alta nutricional, né? Que é quando a pessoa realmente... Então, existe uma alta nutricional. Existe. A ideia é que a pessoa não fique dependente de nutricionista. Maravilha. Consiga seguir a vida dela ali com tudo que ela aprendeu em relação à alimentação. Claro que a gente sempre está, se precisar voltar. Sempre estamos à disposição, né? Mas a ideia é que a pessoa realmente crie uma independência, né? Nas suas escolhas alimentares. Sim. Então, no começo a gente fica mais juntinho, depois a gente vai... Depois dá pra espaçar e ver como é que tá o plano e como é que tá mantendo, né? Porque daqui a pouco tá tendo muito reganho. Ou até no início, às vezes, a gente vê, não tive uma perda de peso satisfatória. O que dá pra mudar? O que a gente consegue alterar, né? Porque tudo pode é avaliado acontecer. De caso a caso, né? Às vezes, Alguns pacientes precisam mesmo de menos tempo, né? Pra acompanhar. E tem pacientes, realmente, a gente tem uma expectativa de uma perda de peso. Se aquela perda de peso é menor, onde estamos pecando? O que tá acontecendo? Pô, o paciente está fazendo exercício, está fazendo tudo certo. Bom, será que ali a dieta está com mais caloria do que deveria? O que será que está acontecendo? Por que não está perdendo tanto? Tudo isso é feito ali nesse acompanhamento. Por isso que no início é bem de pertinho. É mais juntinho, mãozinha dada. Até porque no início espera-se uma perda de peso maior. Sim. Então, se ele não está ali já nesse início perdendo o que deveria perder,
Depois, então, ele vai perder ainda menos. Sim. Então, tem que focar bastante no início para ficar bem pertinho para justamente conseguir identificar. Para chegar no nível que quer logo no início ali para conseguir manter, né? Como tu disse, o corpo guarda... Vai memorizar tem a memória, aquele peso. Então, que seja uma boa perda logo de início, né? É. E o que dá, assim, indícios de que vai ter um reganho ou de que está tendo falha ali na bariátrica? Existe alguma coisa que veja, assim, que tá comendo mais ou daqui a pouco os índices não estão tão bons da perda? O que tu consegue ver como um indicativo, assim, de vai ter reganho? Certo. Principalmente a qualidade da alimentação. Né? Após esse momento mais inicial da cirurgia de pós-operatório, a pessoa ela consegue comer alimentos que são mais gordurosos, mais ultraprocessados, se ela quiser fazer isso, né? Todo mundo consegue comer. Consegue comer. Então, se a pessoa ela ainda está com essa mentalidade de consumir esse alimento, e aí ela está comendo menos, bem menos do que ela consumia antes, então mesmo consumindo alimentos que são, o que eu falo, são alimentos ultraprocessados, né? Que tem um percentual de gordura maior, de açúcar maior. Aqueles bem industrializados, né? Que tem bastante percentual de gordura. Isso. Se a pessoa mantém isso dentro do seu hábito, tem grande chance dela aumentar o peso depois. Porque depois ela vai conseguir comer um volume maior. Claro. E esses alimentos, dentro de um pequeno volume, já tem muita nesse início caloria. já tá mantendo, né? Se a pessoa não consegue ali seguir as orientações de inclusão dos grupos alimentares, aí tem chance de... Tem chance de ter o reganho. Tem chance. E depois que tem o reganho, como é que funciona pra gente fazer essa adaptação nutricional? Geralmente, depois que tem um reganho, o trabalho principal é em relação à parte comportamental. Sim. Tentar entrar ali nessa parte para realmente entrar na cabeça da pessoa para ela conseguir entender o que o comportamento dela vai influenciar. Onde falhou, né? Vai influenciar muito nesse processo ali, que ela precisa realmente mudar esse hábito. E se, por exemplo, teve um reganho e também não teve início de atividade física, focar bastante nessa parte, que é o que vai contribuir bastante para a perda de peso ali. E às vezes o pessoal tem uma rotina corrida, né? Então, nunca tô em casa, não consigo fazer comida, acabo comendo fora. Ok, dá para comer fora todos os dias, mas tem que saber o que tá comendo, né? Mas aí é o que a gente falou, daqui a pouco a gente olha ali uma coisa, não tava com vontade de comer isso, mas olhei e comi. Então, por isso que eu acho que tem que mudar bastante a parte comportamental, né? É se blindar para o que você tá vendo ao seu redor, o que é muito difícil. Às vezes você mora numa casa que as pessoas já têm hábitos ruins também, né? Então, tentar realmente... ser o mais disciplinado possível, né? É conseguir entender o quanto que aquilo tá prejudicando e que... Se eu definir uma meta do que eu vou comer e o que eu vou fazer de atividade, tem que ser feito. E uma coisa até que me ajudou bastante, porque para mim era muito difícil essa função do comer, por isso que eu entendo muitas vezes os pacientes. Eu recebi um plano nutricional, eu mandei para um pessoal fazer para mim, as minhas marmitas baseadas naquilo ali, e é aquilo ali que eu como, é almoço e janta. Então, assim, é uma preocupação a menos, acaba saindo o mesmo valor do que se eu comesse fora todo dia, e eu sei exatamente o que eu tô comendo, o percentual que eu tô comendo, a quantidade. Então, acaba facilitando a vida, né? Porque se a gente for sem saber o que tá pesando, o que tá comendo, só no olhômetro, com certeza vai ser muito falho, né? É aquilo que eu falei, é ficar preparada para fome. Sim. Né? Se você tá preparada para fome, se você tem uma comida ali pronta para consumir, sabendo a procedência dela também, né? Isso vai te prevenir de procurar outras coisas, né? Se você chega em casa com fome e não tem nada para comer, tem chance de você sair para comprar alguma coisa ou pedir alguma coisa. E não vai ser, provavelmente não vai ser algo muito saudável. Vai ser algo mais industrializado ou mais gorduroso, que tá pronto ali no iFood para pedir. Então, tem que ficar preparado para fome sempre. E agora, não necessariamente sobre cirurgia, mas assim, o paciente que colocou balão, ou o paciente que faz uso de medicação, ele tem uma dieta diferente dos pacientes tradicionais ou é diferente da bariátrica também? Em qual momento? Sei lá, o paciente que começou uma medicação ou que colocou o balão. Então, tem uma dieta mais restritiva também, não com uma necessidade, acredito, que de proteína tão grande, né, que nem o bariátrico, mas tem alguma diferença, assim, porque, se não me engano, o balão é desconfortável, acaba dando um certo enjoo e tudo mais, e essas medicações também, né, um dos principais efeitos colaterais que tem é enjoo. Então, não sei se tem algum tipo de dieta que diminua isso, ou que diminua o inchaço. Tem. Geralmente, a gente
orienta ainda mais o fracionamento da dieta, né? Até para a pessoa conseguir consumir nutrientes suficientes, né? Para ela também não entrar num processo de desnutrição. E também ali a questão de alguns alimentos que eles ajudam na questão do enjoo. Por exemplo, a gente, às vezes, se a pessoa está sofrendo muito com isso, a gente recomenda um chá de gengibre, o limão. Esses alimentos, eles realmente ajudam ali a prevenir o enjoo, a diminuir esses sintomas, né? Sim. E em relação ao tipo da dieta, geralmente a recomendação é uma dieta equilibrada entre todos os grupos alimentares. Sim. Nesse caso, diferente do bariátrico, a gente não necessariamente recomenda uma dieta que é mais proteica. Né? É uma dieta normoproteica, normocalórica ou hipocalórica. O bariátrico acaba sendo exceção porque a gente sabe que vai perder muito de proteína, ele né? acaba precisando de uma dieta com mais proteína. Sim, para ter até uma reserva também. Até porque como a recomendação é fazer exercício físico, tentar aumentar a massa muscular, é bem importante essa questão da ingestão proteica. Esse extra, né, da proteína. Enquanto que nos outros a gente já pensa mais nesse equilíbrio entre os grupos alimentares, né? Sim. Carboidrato, proteína, lipídios. E não necessariamente porque o paciente é obeso, ele está com uma massa magra boa, né? Às vezes o paciente está com uma massa magra até bem baixa, porque ele não é geralmente é uma pessoa sedentária, que não faz um exercício. É bastante comum a obesidade sarcopênica, que a gente fala, né? Então, o paciente, ele passou boa parte da vida dele sem praticar nenhuma atividade física, sem fortalecer aquela musculatura. E aí engana, né? Porque parece que a pessoa é grande, então a pessoa tem um tamanho grande, mas na verdade a musculatura dela é pequenininha, é bem fininha. É bem fininha. Se a gente passar um ultrassom ali, vai dar pra ver que tá bem fininha. Se faz a avaliação ali, tudo vê que tem um pouquinho de músculo ali. Músculo, exatamente. E é comum a gente ver também que os pacientes da bariátrica, os obesos, né, em si, além dele ter a massa magra muito baixa, às vezes não tem a dessintometria óssea deles também é baixa, as vitaminas D, B12, ferro, porque é um paciente que tem um aporte nutricional já deficitário, né? Então, é bem comum a gente já ter que fazer essa suplementação antes da cirurgia. Sim. Acredito que também faça essa indicação de suplementação, né? Porque... Sim. Geralmente, como o hábito alimentar de forma geral daquela pessoa não está adequado, né? Ela acaba escolhendo alimentos que são menos, que tem menos vitaminas, que tem menos minerais, que, né? Os alimentos ultraprocessados geralmente a gente fala que são calorias mais vazias, por exemplo, um refrigerante por exemplo, sempre falam entre um refrigerante e um suco, né? O que você indica? Realmente, o refrigerante diet tem menos caloria, mas o suco tem mais vitaminas. Então, essas pessoas normalmente, né? Não vamos dizer que todos, mas normalmente têm um hábito com alimentos que não trazem tantos benefícios. Os alimentos que são pobres em saúde, mas ricos em gosto. Isso! Exatamente. Eles acabam preferindo esses alimentos que não têm tantas vitaminas, tantos minerais, e acabam entrando em um processo de desnutrição mesmo dentro da obesidade, né? Mesmo com a obesidade. E a gente consegue esse aporte nutricional, assim, de B12, ferro, só pela dieta? Tem alimentos que sejam muito ricos nisso? Tem. Após a cirurgia, não, né? A gente sempre precisa fazer a suplementação. Mas Tô falando agora no geral, assim, para todos os seres humanos. Sim, claro, com certeza. Sim. Totalmente possível. Uma alimentação equilibrada consegue atingir as necessidades de vitaminas do complexo B com bastante facilidade, inclusive. Ou raro mantê-las, né? Porque uma deficiência muito grave, claro, tu vai precisar de uma suplementação extra. Pensando numa população saudável, sim, né? As deficiências de vitamina B12 são raras. A não ser que a pessoa tenha, por exemplo, veganos. Veganos costumam ter uma deficiência de vitamina B12 e aí realmente precisam fazer a suplementação, porque as fontes de vitamina B12 são principalmente alimentos de fonte animal. Então, carne vermelha, por exemplo. O que deve ser uma batalha também num pós-operatório cirúrgico, né? Um pós-operatório de bariátrica, um paciente que é vegano, né? Nesse sentido, porque tem que suplementar. Para atingir os níveis ali de B12 deve ser complicado mesmo. Claro, todos os pacientes vão ter que suplementar, mas às vezes esse aí já está com um déficit maior, né? Essa questão é que vai ter que fazer mais uma suplementação mais intensa, realmente com intramuscular, né? Diferente que às vezes um bariátrico a gente consegue a longo prazo manter ali com uma suplementação via oral, por exemplo. E alimentos que produzem gás, mas que a gente sabe que está na rotina do brasileiro, né? Por exemplo, o feijão. Quando é que a gente pode começar a introduzir ele na dieta no pós-operatório?
Então, no início, eu não recomendo consumir mesmo feijão. Preferir mesmo, no máximo ali, uma lentilha que acaba produzindo um pouquinho menos, né? de gases. Depende muito do paciente também. Sim. Algumas pessoas são muito sensíveis, né? Uhum. Às leguminosas, outras pessoas não são tanto. Depois de 30 dias, mais ou menos, se a pessoa não é sensível às leguminosas, a gente já consegue introduzir... Ali quando entra a dieta sólida já. Quando entra a dieta sólida, ou na transição da pastosa para a branda, né? Que daí faz esse caldo liquidificado, mantém o feijão liquidificado para facilitar a digestão também. Mas tem pacientes que até sem bariátrica relatam que vai comer leguminosa, já estufo, não me sinto bem, não... Então é muito individual. Mesmo fazendo o esquema ali de botar o feijão um dia antes já na água para sair um pouco do gás, tem gente que relata que mesmo assim... Algumas pessoas são muito sensíveis. E também assim, o gás produzido, né, depois do consumo dessas leguminosas, também é relacionado ao tipo de fibra que contém nesse feijão. Sim. Então, algumas pessoas falam, mesmo se eu deixo de remolho, descarto a água, eu ainda tenho sintomas de distensão. Sim. Também é porque a fibra que está no feijão prejudica ali essa digestão. Sim. Então, é uma fibra de digestão mais difícil, digamos Tem pessoas assim. que são mais sensíveis mesmo, né? Daqui a pouco tem uma síndrome do intestino irritável, uma coisa assim, que nem sabe, e aí... Então aí precisa evitar mesmo. Lidar ali com a situação que vai adaptando. É a realidade. Que consegue, exato. Bebida de álcool, que o pessoal adora perguntar, né? Às vezes quando a gente prescreve um antibiótico, posso beber? Então, assim, pós-bariátrica, quando é que eu posso beber? Esperar. Quando é que eu posso beber? Não beba. Prefira não. Prefira não. Prefira não. Até porque é muito calórico, né? Muito Se a gente calórico. for ver, uma cerveja mesmo, é calórico, tem gás. E a absorção é diferente. Sim. Né? O paciente pós-operatório de cirurgia bariátrica tem uma absorção bem mais rápida do álcool. Então, a gente recomenda que também, quando for consumir, procure consumir em um ambiente seguro. Né? Porque vai ficar bêbado mais rápido. Vai ficar bêbado mais rápido. Ainda mais que tá tendo uma perda de gordura também, né? Então... Exatamente. A percepção e também o peso mudou, né? Então, a diluição desse álcool ali no corpo é diferente. Claro, e é uma coisa que a gente conversou também com a psicóloga, que às vezes troca um vício pelo outro. Daqui a pouco eu não consigo comer aquele docinho que eu comia, aquela coisa, e aí acaba bebendo mais... Então, vai virando uma bola de neve, Sobre o descontar as questões emocionais em outros lugares, não necessariamente na bebida alcoólica, né? Tentar encontrar coisas positivas para descontar essa ansiedade, essa necessidade de Eu sempre peço para os compulsão. pacientes aguardarem pelo menos um ano e meio para tomar um gole de alguma coisa. Até para não pegar o hábito, né? Não voltar ao hábito de beber. E também, porque tem gás, distende, tem muita caloria, né? E as outras bebidas de gás, assim, uma água, aquela H2O, aquelas coisas assim, depois desses 30 dias já tá tranquilo? Eu peço sempre para esperar mais tempo, até por essa questão da distensão abdominal, né? Você acaba ingerindo muito ar. Por exemplo, água com gás, ou até mesmo consumir água com canudinho, também acaba prejudicando ali essa questão da formação de gases, dando mais distensão, que pode ser mais arriscado, principalmente no início, mas depois, num longo prazo também. Eu peço para esperar pelo menos ali uns 3 meses, 4 meses, e também para trabalhar o estímulo do consumo hídrico sem o gás, né? Para você se habituar pegar o gosto por outras coisas, a consumir água de verdade, né? Água sem gás. E a gente comentou ali de suco e refri zero. O refri zero é muito vilão mesmo ou é bom assim quando tá com alguma vontade, dá uma saciedade? Tudo depende, né? Na nutrição a gente não tem necessariamente um vilão. Por exemplo, se pensar num contexto que a gente quer diminuir caloria, o consumo de um refrigerante zero, a gente pensa, ok, a gente quer reduzir caloria, ele não tem caloria. Uma dieta hipocalórica tá excelente. Tá, pode ser. É claro que ele ainda assim é um alimento ultraprocessado e a gente deve priorizar alimentos minimamente processados. Mas depende, então, né? Dependendo da situação, se a pessoa realmente já está inserida ali num contexto saudável, um refrigerante, um único alimento sozinho não vai fazer com que ela acabe com a dieta dela. Tudo. Exatamente. Um único alimento sozinho não tem capacidade nem de curar, nem de acabar com tudo. Se está tudo indo certinho, uma latinha ali do refri não vai fazer mal. Não vai fazer tanto mal assim. Beleza. Muito obrigado, então, por esse bate-papo maravilhoso, tirar todas as minhas dúvidas e provavelmente as dúvidas de muita gente.
E se surgir mais alguma coisa, eu vou perguntar ali no off e depois eu divulgo pro pessoal também. Com certeza, foi um prazer. Muito obrigada pelo convite mais uma vez. Eu que Então, agradeço. se precisar, a gente vem aqui de novo também. Com certeza, e seguindo, indicando o paciente, Isso lá aí. na folhinha de orientações, tá lá o nomezinho. Vamos Muito seguir obrigada. mandando todo mundo ali. Isso aí. Tá bom? Obrigado. Obrigada.